Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar de um assunto bastante importante no cálculo, vamos dizer assim. Não só no cálculo, para a matemática como um todo. Nós vamos falar da derivada. Antes de começar a falar especificamente dela, vamos tratar de um problema. Imagina o seguinte, certamente você já andou de carro alguma vez na sua vida. Quando você anda de carro, ou por exemplo de moto, tanto faz, né? Você já parou para olhar o velocímetro do carro ou da moto? Você também, com certeza, já se deparou com algum problema pedindo para calcular a velocidade de um objeto, de um carro ou de uma moto, por exemplo, na sala de aula. Então, quando você faz um exercício desse tipo, que você calcula a velocidade, você na verdade está descrevendo a velocidade como se fosse constante durante todo o percurso que o móvel se desloca no tempo. Acontece que a velocidade ela não é constante. E em um determinado tempo ela pode ter uma velocidade, num determinado tempo ela pode ter outra velocidade e assim por diante. Nós vamos entender por que isso acontece. Vamos lá. Então, para nós descrevermos a velocidade em um determinado tempo, já que ela não é constante, nós vamos usar o seguinte raciocínio. Imagine o seguinte. Deixa eu fazer uma linha aqui, para a gente se situar. Um determinado móvel tem uma velocidade aqui num determinado tempo. E você quer descobrir qual é essa velocidade nesse tempo aqui. A questão é a seguinte. Para nós descobrirmos a velocidade, nós temos que fazer um quociente entre a velocidade nesse tempo, a velocidade nesse tempo e dividir pela diferença entre os tempos, por exemplo. O que acontece é que a velocidade nesse tempo aqui, ela não existe exatamente uma maneira fácil de calcular ela. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa diferença numa diferença pequena, tão pequena que ela vai descrever, de certo modo, a velocidade nesse tempo aqui. Essa é a ideia do limites, como nós vimos na aulas a respeito dos limites. Então, para determinar a velocidade nesse tempo aqui, nós vamos usar esse quociente. Então, essa daqui vai ser a velocidade média. Velocidade média, mas a velocidade instantânea vai ser descrita quando esse h aqui for muito pequeno. Vamos ver um exemplo. Desculpa. Como eu disse, aquela era a velocidade média. A velocidade instantânea é o limite daquela velocidade média lá. Então, essa expressão aqui, que nós já sabemos o que significa, limite, descreve a velocidade no instante t. Ou seja, quando aquele h aqui que eu descrevi for muito pequeno. Agora nós vamos para um exemplo. Imagine o seguinte, que existe um objeto que percorre um determinado percurso segundo essa lei de formação aqui. E eu quero descobrir a velocidade dele no tempo 2. Como nós vamos fazer? Eu venho aqui e recordo o que significa velocidade instantânea. É esse limite. Então eu vou calcular primeiro esse quociente e depois eu vou tomar o limite dele. Vamos fazer aqui. O que é S de t mais h? Isso é igual a t mais h ao quadrado segundo a lei de formação aqui. Eu só troco esse t por t mais h. E eu desenvolvo isso. Isso é t ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado. Essa expressão você já conhece, com certeza. Se não lembra, basta fazer assim, t mais h vezes t mais h. E você vai obter exatamente isso aqui. Pois bem,
eu sei que t, S de t é t ao quadrado. E nós queremos fazer essa diferença agora. Isso aqui tudo menos isso. Quando você fizer, você vai obter 2th mais h ao quadrado. Ok. Agora eu quero o quociente t mais h menos s de t mais h menos st dividido para h. Em outras palavras, isso aqui dividido para h. 2t mais h, 2th mais h ao quadrado dividido para h. Isso vai dar, cancelando os h's, vai dar 2t mais h. Pronto. Aí eu vou voltar lá e relembrando, eu quero o limite desse quociente, quando h vai para zero. Quero isso aqui. Então eu vou tomar o limite dessa expressão aí. Essa vai ser a velocidade no tempo t. Então é o limite, quando h vai para zero, de 2t mais h. Aí você imagina, olha, quando esse h aqui é muito, muito pequeno, tão pequeno quanto você quiser, a expressão vai ficar cada vez mais próxima de 2t. Então o limite é exatamente 2t. Ok? Então a velocidade no tempo t, qualquer que seja esse tempo t, é 2t. Mas nós queremos em t igual a 2. Então eu venho aqui e mudo para 2 o t. 2 vezes 2, isso é igual a 4. Portanto, a velocidade desse móvel, no instante 2, nesse problema que nós fizemos, é 4. Veja que eu não falei que é a velocidade média, eu falei a velocidade instantânea, existe uma diferença. E essa velocidade instantânea, ela dá quando nós diminuímos aquele intervalo de tempo, de t para t mais h. Então, quanto menor essa diferença, mais nós conseguimos descrever precisamente a velocidade naquele tempo que nós queremos. Vamos formalizar esse conceito. Então, a derivada de uma função f em x, qualquer que seja esse x no domínio da função, é dada por essa expressão aqui, que é exatamente a descrição da velocidade. E o que a derivada descreve, na verdade, é uma taxa de variação. Então, sempre que você se perguntar o que é uma derivada, você lembra, é uma taxa de variação. Na verdade, a velocidade também é uma taxa de variação. Mas, além de ser uma taxa de variação, a velocidade, matematicamente falando, é um limite. Não é qualquer limite. É o limite mais importante que existe na matemática. Então, nós vamos ficar por aqui e nós vamos nos ver, com certeza, na próxima aula. Até lá!